São esses 4 princípios. Você falou em traição. Por Sim. que o homem e a mulher traem, no geral, claro, Sim. tem casos específicos. E é possível uma pessoa que traiu se arrepender, não trair mais? Ou quem trai vai sempre trair? Nos 2 casos, assim. Você tem de estudos ou de experiências? A gente pode falar de generalidades. Tá. Né? Não vamos falar de particularidades, porque particularidades são infinitas. Exato, cada um é cada um é cada um. Mas a generalidade que a gente vê, o padrão de traição masculino é um subproduto do efeito Coolidge. O cara não criou um vínculo afetivo verdadeiramente profundo, é um cara que manteve um padrão apegado ainda com a vida de solteiro lá de trás, e aí no momento que o casamento entra num tédio, ou ele fica bodeado, ou a esposa não está disponível para ele intimamente ou sexualmente, ele acha que ele tem o direito de ter satisfação sexual, ele vai lá e trai. Tá? Isso é um padrão muito claro de diferença entre homens e mulheres, porque o homem consegue manter um vínculo afetivo com uma mulher e buscar satisfação íntima com a outra mulher. Isso a neurociência consegue mostrar pra gente já. Tá? E aquele negócio que falava assim, o homem ele consegue amar e trair ao mesmo tempo. Isso é verdade. Eu não estou incentivando isso de maneira nenhuma. O adultério é um grande erro de maturidade. O que eu ensino é maturidade espiritual. Né? Homens não traiam. Mas esse padrão existe no macho. O macho é promíscuo. Isso é uma ilusão que os machos têm, que eu chamo de ilusão do harém. Isso é uma programação inata no macho, no mamífero. Onde a natureza incutiu no macho uma tendência, uma compulsão a espalhar o seu pólen, o seu sêmen, em vários espaços disponíveis. Então, enquanto esse homem está no nível do macho do mamífero, ele vai espalhar com promiscuidade. A gente não pode tentar tapar o sol com a peneira. Homem imaturo trai. A grande maioria dos homens são imaturos. A grande maioria dos homens traem. A mulher trai por razões drasticamente diferentes. Drasticamente diferentes. A mulher feminina, ela trai quando ela vê que o amante é mais homem do que o parceiro dela. E esse homem, na verdade, é um processo de transição que ela quer fazer para obter mais segurança. Porque com esse ela não sente segurança, mas com o outro ela sente mais segurança. Então ela trai já querendo fazer a transição do relacionamento. Normalmente o processo de traição feminino é irreversível. Porque é um processo que envolve uma decisão afetiva. Ela não vê aquele homem que ela está se relacionando mais com respeito e com admiração. E é exatamente por isso que ela se permitiu trair. E ela vai trair com um homem que, na visão dela, na maturidade dela, tem uma qualidade de masculinidade superior. E é exatamente isso que motiva ela a trair, já intencionando uma troca de parceiro. Porque o que motiva essa traição feminina é uma busca de um patamar de segurança superior. O que motiva o macho a trair é simplesmente prazer sexual. Alguns, por terem perdido, às vezes, a admiração fora do relacionamento, vão buscar a admiração da amante, no caso, extraconjugal. Porque a esposa critica, ou porque a esposa não admira mais, ou porque a esposa não cuida, ou porque a esposa ali não está disponível afetivamente. Ele vai lá e vai com a amante, porque daí ele vai ter o tempo bom. Porque com a amante, ele vai passear, ele vai no jantar, ele vai no motel. Ele não tem compromisso nenhum com a amante. Ele só tem lazer. Então é óbvio que ali ele só vai ter momento de admiração. Então ele busca na amante aquilo que ele deixou de ter dentro de casa. Mas por quê? Porque falta a maturidade de ele iniciar diálogos difíceis com a esposa. Exatamente. Então tá incomodado. O que faz ele trair é covardia. Exato. Porque ele não tem coragem de verbalizar a insatisfação dele com relação ao casamento, ao matrimônio, e falar com ela sobre desalinhamentos que estão fazendo ele ficar insatisfeito no casamento. E ouvir o lado dela também, porque provavelmente ela está insatisfeita com várias coisas também. Porque ela não está simplesmente falando assim não pra ele do nada. Sendo que ela casou com ele sei lá quantos anos atrás. Ela provavelmente está indisponível para esse homem porque ela já não se sente respeitada, porque ela não se sente admirada, porque ela não se sente valorizada, porque ela não se sente segura. Uma mulher, quando ela não admira um homem, ela não consegue se entregar. É impossível. No momento que a mulher perder a admiração pelo homem, esse homem perdeu a mulher. Isso é fatídico.
No momento que a mulher perder admiração por aquele homem, o homem perde a mulher. E é meio que... Por isso que 80% dos divórcios são pedidos pelas mulheres. Porque ela tenta, até que ela chega e ela fala assim, desisto, não aguento mais. Esse cara não vai mudar. Tipo, ela vira uma chave e ela fala, desisto. Ele não vai mudar. E, cara, ela virou a chave, já era. Porque ela perdeu a admiração, entendeu? Ela não consegue olhar mais pra aquele cara como um homem. Ela vê ele como um loser, como um fracassado. E aí ela trai. A mulher madura, não. Ela divorcia, ela fala assim, cara, eu não tenho admiração com esse cara mais, eu não quero um relacionamento com esse homem mais. A imatura trai. Por quê? Porque ela quer ainda o status relacional de estar em um relacionamento, mas ela não quer bancar a fase de solteira intermediária. Então ela trai já esperando que o próximo vai assumir ela e ela sai de um relacionamento e entra no outro. E se o cara não assume? Aí é ela que roda bonito. Que é normalmente o que acontece. Porque o cara com que ela traiu, ela não sabe disso, porque ela é imatura. Mas o que ele tá pensando? Cara, se ela traiu o marido dela comigo, vai fazer com eu vou assumir ela como esposa? Você é muito louco. Não vou. Ela tá achando que ele vai assumir ela depois que ela traiu o marido dela com ele. Não vai. E aí o amante raramente assume. Tem que ser muito panguá pra assumir. Tem que ser um cara muito capacho. E aí ela vai ter que ser ultra masculina. Essa vida também é um inferno pra mulher. Porque ela vai ter que ser líder, ela vai ter que ser protetora, ela vai ter que ser provedora. E o cara é um banana. Aí você fala assim, cara, eu saí de um cara que era um traste e caí no banana. Eu tô trocando 6 por meia dúzia. Tipo, lixo por lixo. Então, os motivos de traição, em generalidade, são drasticamente diferentes dos homens e das mulheres. E por que algumas pessoas que vieram aqui falaram que hoje em dia tá quase 50%? Antigamente os homens traíam muito mais e as mulheres muito menos, e hoje tá quase igual. Porque existe um padrão de idolatria ao masculino na sociedade. Tem muitas mulheres que idolatram o masculino. Elas acham que empoderamento feminino é feminilidade. Empoderamento feminino não é feminilidade. Empoderamento feminino é masculinidade. Elas estão mimetizando padrões masculinos comportamentais. Sendo mais competidoras, sendo mais agressivas, sendo mais acirradas, querendo tomar a liderança da frente de tudo. Esses padrões são masculinos. Essas mulheres que estão achando que empoderamento feminino é aumentar a feminilidade delas, na verdade não, elas estão suprimindo a feminilidade delas e colocando masculinidade no lugar. Feminilidade tem um outro poder totalmente diferente, onde ela atrai resultados sem esforço. Masculinidade é aquilo que você conquista através do esforço. Feminilidade é aquilo que você atrai sem esforço. Quando você tem uma mulher, hoje, e a narrativa social moderna é isso, é uma idolatria ao masculino. As mulheres acham que o feminismo, que as ideologias feministas ganharam espaço para as mulheres, na verdade, piorou em muito a vida em geral das mulheres. Elas ganharam direito aqui, ganharam direito ali, mas a vida em geral das mulheres piorou. Porque elas ganharam responsabilidades que elas não tinham antes. Tá? Porque as mulheres falam, mas a gente ganhou o direito de trabalhar. Cara, desde o Egito Antigo, as mulheres trabalham. Você acha que a mulher não limpava o cocô do bebê do faraó? Não trabalhava, tipo, fazendo trabalhos leves na aldeia? Você acha que ela ficava na rede o dia inteiro, no Nilo, tomando sol com o crocodilo? Trabalhava desde o Egito Antigo. Só que a diferença é que o cara trabalhava carregando pedra e tomando chicote nas costas, e ela trabalhava lá dentro da casa do nobre pra ser uma serviçal escrava. Essa é a diferença. Aí você pega a Idade Média. Um casal de camponês francês. O cara levanta às 4 da manhã pra ir arar o campo com o touro, empurrando um carro de boi. E ela ficava dentro de casa pra cuidar dos mantimentos, fazer os alimentos e cuidar das crianças. Trabalhava o dia inteiro. Onde que a mulher não trabalhava? Ganhou o direito de trabalhar na Idade Moderna. Revolução Industrial. Os homens foram para as fábricas, as mulheres foram para as fábricas também.
Ou muitas ficaram, às vezes, dentro de casa para administrar os mantimentos, para cuidar da família. Tinha obrigação, às vezes, de um pouquinho, classe média um pouquinho mais alta, de ler, de estudar para ensinar os filhos. Porque a educação não era um direito público, igual é na sociedade moderna. Estudava quem era ligeiro. Tipo, você tinha uma mãe que era inteligente, que era estudiosa, que pegava um livro aqui, pegava um livro ali, ela pegava 60 livros lá que ela lia e ela começava a ensinar aos filhos dela aquilo que ela aprendeu nos livros. Pra, tipo, dar uma vida melhor pra eles quando ela não estiver aqui mais. Cara, isso é um trabalho infinito. Ah, não, mas as feministas conseguiram o direito da gente trabalhar. No mercado de trabalho é verdade. Agora vocês entraram no mercado de trabalho onde as regras do ringue são masculinas. Não adianta você subir no ringue e reclamar que você tomou um murro no queixo. Cara, eu tenho um monte de aluna minha que é CEO, que é VP, que é diretora de multinacional. E várias às vezes chegam pra mim e falam assim, cara, esse ambiente é muito machista. Eu falo assim, me define o que é machista. Cara, às vezes eu tô sentado numa reunião de diretoria ou numa reunião lá com os VPs mundiais, não sei o que lá, e os caras me atacam gratuitamente. Você fala assim, mas eles atacam só você ou eles atacam os outros também? Não, às vezes eles atacam os outros também. Não, então isso é o que é o ambiente. Faz parte do ambiente. Você tá num ringue. Ele ataca você porque você é uma ameaça, assim como o outro vice-presidente assim como o outro vice-presidente assim como o outro diretor é. É selva. É selva e vai predominar a melhor ideia, Exato. A ideia mais persuasiva. Isso não é machismo, isso é masculino. A gente sabe disso desde que a gente é adolescente. Claro. Quando você tava na escola, você não tinha que brigar por qualquer coisa. Você não tinha que ter uma resposta rápida com aquele cara que tentava te zoar? Exato. Porque se você recebesse o bullying, seu respeito caía, não caía? Fraco, e aí você ia receber de outros. Aí o outro ia ver, ia também fazer o bullying com você, aí o outro que ia ver ia fazer o bullying com você também, aí todo mundo ia começar a fazer bullying com você. Então se você não se defendesse no primeiro, se prepara porque tua vida vai piorar muito. Verdade. Então a gente tem isso desde a puberdade nos meninos, eles já são obrigados a lidar com competitividade, com violência social. Por quê? Por que acontece isso? É um padrão ancestral, Vilela. Os homens, eles têm esse padrão inato dentro de nós, onde você zoa o cara que aparentemente é mais fraco, pra você testar se ele é estável emocionalmente, pra você ver se ele é apto a ser um companheiro de batalha. Porque se ele se desestrutura, você sabe que você não pode confiar nele. Porque se você recebe um bullying e você devolve com uma resposta inteligente melhor, você ganha reputação, não ganha? Com certeza. Os caras falam, pô, tomou. Entendeu? E você vira o maioral. Por quê? Porque você não se desestruturou, você manteve a calma emocional, você usou da sua razão, você deu uma resposta mais inteligente, você fez o outro se expor ao ridículo. Ele tentou te atacar e ele que saiu como ridículo. Isso não existe no mundo das meninas. Na puberdade. E aí o que acontece quando elas chegam na vida adulta e o mundo corporativo é uma extensão do bullying adolescente masculino. Do colégio. Aí elas entram nesse ringue do bullying, elas falam assim, cara, isso aqui é um machismo infinito. Não é, isso aí é o masculino. Eles precisam saber se você é um companheiro de batalha resistente. Você não pode subir com sapatinho de cristal no ringue de boxe. Você tem que subir com luva, você tem que subir preparada, você tem que subir treinada, você tem que estar pronta pra tomar nocaute e dar nocaute também. Senão o pessoal passa por cima mesmo. E, cara, as alunas que eu ensinei a negociar, a oratória, cara, elas dão nocaute em cara experiente. E elas... Por quê? Porque elas pararam de achar que aquilo é machismo. Elas falam assim, isso aqui é a realidade do ambiente. Eu tô lidando com tigre? Então eu tenho que ser tigre. Não adianta eu chegar na selva e falar assim, ô tigre, por favor, vira um gatinho, porque eu gosto mais de gatinho, eu não gosto de tigre. Se eu te der um abraço, você vira um gatinho? Não, o tigre vai te engolir. Claro. Isso é a mesma coisa no mundo corporativo, cara. Se ela vai numa reunião de board de diretoria, ela demonstra imaturidade ou vulnerabilidade, o cara engole ela. Vira café com leite. Café com leite, vira piada. Aí ela acha que aquilo é machismo, aquilo não é machismo. Bem-vindo ao mundo dos homens. Tem até aquele documentário de uma feminista que resolveu virar homem. Depois, se você puder buscar o nome até. Durante 24 meses. Ela desistiu com 18 meses. Caramba. Ela desistiu. E ela era uma feminista radical. E ela viveu durante 18 meses como homem.
E no final dos 18 meses ela desistiu porque ela tava com sérios problemas psiquiátricos. Ela tava tipo uma depressão profunda. E ela fez várias entrevistas que tem no YouTube até, onde elas falam assim, cara, os homens, o mundo dos homens é muito diferente do nosso. Eles não são privilegiados como as feministas dizem. Tipo, ela se converteu totalmente. Ela parou de ser feminista. Ela falou assim, o mundo dos homens é duro. Os homens não são reconhecidos, eles não são valorizados. É papel das mulheres valorizar os homens de bem que você tem na vida de vocês, porque eles fazem um papel essencial, e eles não são privilegiados como eu achava que eles eram. Na verdade, eles têm uma vida extremamente difícil. As dificuldades que os homens têm são diferentes das nossas, mas a vida deles é difícil também. Passou menos de um ano, cara. Infelizmente, ela se suicidou, ela tirou a vida dela. Caramba, velho. Só pra você ter noção do impacto que isso gerou. Ela escreveu um livro, ela fez um documentário, foi registrado todas as entrevistas pré e pós o experimento social que ela fez, e infelizmente chegou nesse resultado final. Só que, o que a gente tem de aprendizado aqui? Que na hora que a gente se coloca no papel do outro, e a gente veste verdadeiramente o sapato do outro, e a gente sente empatia, só depois a gente consegue verdadeiramente falar assim, cara, eu acho que eu entendi o que você tá vivenciando. Acho que eu entendi o que você tá passando. E é isso que eu tento ensinar para homens e mulheres para serem maridos e esposas. Para você ser um marido ou para você ser uma esposa, você tem que querer entender a sua esposa. Para você ser um marido, uma esposa, você tem que querer entender seu marido. Não dá para você... Achou o nome? Achei. O nome dela é Nora Vincent. Nora Vincent. O nome do documentário é Feito Homem. Feito Homem? Feito Homem. Tem um livro até disso. Então, pra quem tá vendo aí depois, pode buscar. E essa construção social também, de igualdade entre homens e mulheres, vou passar mais uma referência. Um outro documentário chamado Paradoxo da Igualdade. É um documentário sueco ou norueguês, se eu não me engano. E tem uma investigação que esse jornalista faz, entrevistando cientistas do mundo todo, e ele observa que em sociedades extremamente igualitárias, por exemplo as nórdicas, Finlândia, Suécia, Noruega, Dinamarca, por incrível que pareça, os homens começam a demonstrar padrões comportamentais de decisão muito bem definidos, e as mulheres começam a demonstrar padrões comportamentais muito bem definidos. Por exemplo, para não dar spoiler, mas para explicar um pouquinho da lógica do documentário, e eu recomendo que todos vocês vejam, 1 horinha e pouco só. Na Noruega, por exemplo, de cada 10 engenheiros, 9 são homens. Sendo que homens e mulheres têm o mesmo acesso à faculdade de engenharia, a matemáticas e às ciências exatas. A sociedade é extremamente igual. Todas as oportunidades são muito bem niveladas para homens e para mulheres. O Jordan Peterson fala sobre isso também, né? Que numa sociedade mais igualitária possível, ainda assim as mulheres escolhem trabalhos que são de cuidar de outras pessoas, como enfermagem, como outras coisas. E elas não são impostas a isso. Não são. Nesse mesmo documentário ele mostra que de 10 enfermeiras, 9 são mulheres. Exato. E esse um homem, ele nunca fica. E aí ele fala assim, por que acontece isso? E aí tem vários cientistas que buscam teses para explicar que no útero da mãe, um bebê, eu posso errar os números, mas as grandezas são essas, tá? O bebê humano, homem, ele já tem 2 vezes mais testosterona do que o bebê menina. No útero da mãe. 2 vezes. Então, o processo formativo do bebê homem no útero da mãe já tem 2 vezes mais o hormônio testosterona e toda a sua cadeia androgênica. Quando isso vai para infância, é 4 a 5 vezes mais testosterona. Quando chega na puberdade, vai para 20 vezes mais. E aí isso fica ao longo da idade adulta inteira. Isso significa que o processo formativo da morfologia da psique masculina é influenciado diretamente pela presença de um hormônio mestre que organiza muito do processo formativo e que organiza o processo formativo da mulher também, pela ausência. E a tese desse cientista americano é que
a presença da testosterona tende os homens a preferir coisas e a ausência da testosterona tende ao cérebro feminino a preferir pessoas. A ausência nas mulheres? A ausência da testosterona e a presença de estrogênio e progesterona tende as mulheres, no documentário ele conclui isso, a preferir atividades ocupacionais que priorizam pessoas. Entendi. A presença de testosterona, em geral, em linhas gerais, tende a se manifestar como tendências ocupacionais que priorizam coisas. E aí a gente tem padrões comportamentais que vêm enraizados num processo fisiológico também, que lapida a psique, que influencia na tomada de decisão. Então essas mudanças, essas diferenças são inerentes tanto na fisiologia, quanto na psique, como no processo de amadurecimento espiritual. O processo de amadurecimento espiritual do homem é drasticamente diferente do processo de amadurecimento espiritual de uma mulher. E isso eu nunca vi quase ninguém falar. Só que é. O processo de amadurecimento espiritual do homem, ele é um vetor direcional do material para o espiritual. O homem precisa dominar primeiro a matéria, depois as emoções, depois o intelecto, por último o espiritual. A mulher, o vetor direcional do amadurecimento espiritual dela é iniciando no espiritual, depois no intelecto, depois no afetivo, depois no material. É um vetor direcional oposto. E é exatamente complementar ao do homem. É exatamente por isso que o ensinamento bíblico é que o homem é o protetor físico e a mulher é a protetora espiritual da família. Porque isso é inato. É inato. A gente tem isso até refletido, claro que tem exageros, né? Mas, por exemplo, no Islã, isso ainda existe uma compreensão muito forte disso nos países islâmicos, onde as mulheres e as mulheres do Ocidente acham que isso é tipo uma privação de liberdade, mas na verdade é um privilégio, segundo o Islã, que é o seguinte: não importa aonde você for, se você é mulher, você tem que ter um homem do seu lado. Aí as mulheres do Ocidente falam assim: nossa, mas isso é um ultraje, isso é uma falta de liberdade, não é um direito de ir e vir que eu gostaria de ter, eu não quero ter um homem mandando em mim. Você acha que aquele homem que é obrigado a te acompanhar em todas as coisas que você quer fazer, isso pra ele é um direito ou um dever? Dever. É um dever. Na verdade, esse mandamento do próprio Alcorão é um dever masculino. As mulheres que estão na sua vida são sua responsabilidade de mais ninguém. E isso é levado num nível de extremo no Islã. Que, na minha visão, são os grandes aliados que a gente tem dentro da religião e da fé contra as pautas coletivistas comunistas. Porque não tem negociação com o Islã, cara. Assim como não tem negociação com os comunistas. Eles não são muito afeitos a discutir as paradas. Coloca numa mesa comunista com o islâmico. Não vai ter negociação. Com certeza. Não tem negociação. Então, o que vai prevalecer aqui são quais forças são mais dominantes dentro da narrativa mitopoética que gera mais pessoas maduras. A gente sabe já que dentro do processo de individuação, se você for, por exemplo, em Dubai, no Emirados Árabes, apesar dessas diferenças assim de gênero, onde as mulheres têm menos liberdades, elas não podem fazer certas coisas, a liberdade econômica, a prosperidade que eles estão vivenciando hoje é uma coisa fora das escalas. Né? Nos países comunistas, o que a gente vê, na verdade, é um abafamento do indivíduo e das liberdades individuais, cada vez priorizando mais o que o Estado quer. E não o que a unidade familiar quer. O que você e sua esposa decide não importa, desde que você cumpra a diretriz do comando central lá de Brasília. Se você cumprir o comando central de Brasília, beleza, a gente não enche o saco. Se você começar a sair fora da linha, se você for influente, a gente te corta as pernas. Como a gente teve vários podcasters no Brasil que tiveram as pernas cortadas. Então, esse processo que já acontece em muitos lugares está acontecendo no mundo livre que a gente diz que é mundo livre, mas que a gente sabe que a liberdade o tempo todo está sendo atacada. O preço da liberdade é a vigilância contínua.
Sim. Por isso que Jesus falou, vigiai e orai. Não existe liberdade sem vigilância. Não existe. Virtude é vigilância contínua da sombra. Se o indivíduo vigia a sombra dele, ele consegue ser virtuoso. O indivíduo que olha pra fora, que coloca a culpa e o ressentimento das coisas que ele não tem no vizinho. Ah, o Vilela é rico. Por quê? Ah, cara, porque o cara deu sorte, porque o cara, sei lá, nasceu com o traseiro virado pra lua, porque ele fez umas coisas aí, teve ajuda de uns caras lá de Brasília e não sei o que lá, então, tipo, eu quero as coisas que ele tem. Na hora que eu me externalizo, eu não vigio a minha sombra, percebe que essa postura é uma postura de iluminado? De Como prepotência? assim? Ah, sim, é uma claro. pessoa que tem certeza absoluta da verdade dela. Exato. Ela não tem dúvida nenhuma que você tem que perder o que você tem e ela tem que ganhar porque ela é merecedora. Mas merecedora baseada em quê? Qual o mérito que você teve? Você ralou igual ele ralou? Quantos episódios você gravou de podcast? Qual o domínio de oratória que você tem? Quanto que você olhou pra tua sombra? Porque se você não olhou pra tua sombra, se você não se transformou num ser humano melhor, se você não agrega nada na vida de outro ser humano, por que você tem que ter mais resultado do que o Vilela?